E aí pessoal, tudo bem? Então, eu, além de músico, eu sou geólogo, né? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre essa polêmica, né? Sobre liberar terras para mineração na Amazônia. Então, pessoal, existe uma. Eu tenho uma teoria, certo? Que assim, que existem palavras gastas, né? Então, assim, por exemplo, hoje quando você pede, quando alguém fala, não, mas eu dei uma desculpa. Então, desculpa parece que é uma mentira, mas sem culpa, sem culpa. Então, assim, a gente não pode mais usar a palavra, não pode dizer que deu uma desculpa, senão a gente está, parece que a gente está dizendo que tem uma mentira. Então, assim, a mineração também ficou um nome gasto, porque assim, sempre quando se pensa em mineração, se pensa em algo muito danoso. E eu quero falar de algumas coisas, porque assim, eu sou geólogo, né? Já trabalhei na área e esporadicamente trabalho com isso. E eu queria fazer algumas ponderações. Certo? Então, assim, por exemplo, hoje em dia, certo, para mineração, você tem muitos condicionantes, né? Digamos assim, na área de preservação, na área ambiental, certo? E isso, às vezes, até inviabiliza, né, a montagem de algumas minas, né? E são bem rígidos assim. A crítica que eu faço a esse modelo é que, por exemplo, eu trabalhei numa empresa próxima aqui da região do Vale de São Francisco, e nessa empresa eu fui geotécnico, né? Então, assim, os geotécnicos, para quem não sabe, é um ramo da geologia que é bem próximo da engenharia. Então, assim, por exemplo, a gente é responsável por fazer estudos, né, e que você mostre que a mina, ou, né, que ela tem segurança, ou caso ela não tenha, de como remediar, né, e de como impedir que haja risco, né, para as pessoas que trabalham, inclusive para as populações lindeiras, que é muito usado em descrições geológicas. Lindeiras quer dizer próximas. Então, assim, aí você vai dizer, sim, mas aquele acidente lá, aquele acidente que pegou o rio lá e tal, estragou tudo. Então, minha crítica é justamente em relação a isso, porque, por exemplo, na minha opinião, toda a barragem de rejeito, pessoal, é onde, por exemplo, digamos assim, o que é tratado do minério, o que é utilizado, né, do minério, ela vai para ser decantada, ou seja, às vezes você tem elementos tóxicos e tal, então essas barragens elas são revestidas e tal, tem todo um processo que é muito técnico, eu não vou entrar aqui nessa celeuma. Então, assim, se a barragem lá, eu esqueci o nome do rio agora, pessoal, perdão, mas assim, se a barragem tivesse sido monitorada por um geotécnico, tivesse um geotécnico para isso, certo? Provavelmente aquele acidente não aconteceria, certo? Então, assim, a questão mineração, ela tem os seus riscos, certo? Mas assim, ela trabalha em prol da sociedade, né? Por exemplo, uma mina de ferro, todo mundo usa bicicleta, todo mundo tem carro, né? Então, assim, o que falta, na minha opinião, é uma fiscalização no sentido de que, por exemplo, que cada pessoa, que cada profissional, que ele tenha, certo? Que, por exemplo, uma barragem de rejeito, tem que ter um geotécnico responsável, e esse geotécnico tem que responder para o DNPM, que é o órgão que, sabe, que faz esse tipo de fiscalização. Então, assim, acho que nós aqui no Brasil, nós temos muitas leis, e falta fiscalização, certo? Aproveitando também, pegar essa coisa das palavras gastas, por exemplo, quando você fala em criação de camarão, por exemplo, você pegou um estuário e você bota uma criação de camarão, aí como é um bichinho, né, assim, e tá no estuário, aí todo mundo, não, pô, isso aí agride muito mais do que uma mineração. Só que assim,
estudos comprovam que assim, pô, quando você bota uma criação de camarão, ou seja, você está pegando o estuário, que é um berço da vida, né, da vida marinha, e está simplesmente condicionando ele a ter apenas camarão. Então assim, um lugar, e esse camarão ele não pode ser comido pelos peixes, né, que normalmente eles são confinados e tal. Então assim, criação de camarão é uma coisa linda, né, criação de camarão. Agora, mineração, então assim, outra questão, né, do Amazonas é que está falando, porque a mineração, não sei o quê. Então, assim, já ouvi falar, assim, que lá você tem muitos garimpos, né? E garimpo, principalmente de ouro, usa muito mercúrio, né? E mercúrio contamina de uma forma muito agressiva, né? Então, pessoal, assim, onde tem mineração, né, normalmente não tem garimpo, né? Agora eu estou dizendo que a mineração resolve, não, mas assim, eu acho que assim, as coisas não podem ser feitas no apagar das luzes, né? Então assim, tem que ter uma discussão com a sociedade e tem que ver se, por exemplo, uma mineração lá, certo? Vai ser interessante para a sociedade. Qual o retorno que vai trazer para a sociedade? Então assim, não pensem que mineração é uma coisa ruim e que criação de camarão é uma coisa boa. Então vamos botar a cabeça para pensar e vamos se envolver nas discussões, beleza? Queria dar essa contribuição, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Aquele abraço.